tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana e estarei ministrando a disciplina de arte na turma de vocês. Espero que tenhamos um ano maravilhoso, de muitos aprendizados, de informações boas e, com certeza, de muito companheirismo, tá certo? Então, vamos fazer um ano 2021 melhor do que foi o ano 2020. Abraço! Artes visuais, elementos e signos. Aqui temos dois exemplos de artes visuais. Observem, ok? Temos aqui uma arte visual realizada através do barro e temos na segunda imagem uma arte visual realizada nas cavernas, né? Na rocha. Conceito. Arte visual é o tipo de expressão artística que é captada pela visão, ou seja, é aquela arte que nós conseguimos observar. Ela é definida conforme seu meio, sua mídia, como o desenho, a pintura, escultura, arquitetura, fotografia, o cinema e o vídeo também. Composição visual. Todos os trabalhos de arte visual são composições, e para compreendê-las é necessário conhecer os elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem a combinação desses elementos. Então, a composição é a organização ou o arranjo dos elementos da arte visual, de acordo, claro, com os princípios dessa arte. Então, para a gente entender a composição visual de uma arte, né, é necessário a gente conhecer a sua organização. Como a arte ela é organizada? Quais são os seus elementos? Então, a partir dos elementos de uma arte, nós conseguimos entender a sua composição, tá bom? Bora lá. Elemento das artes visuais. Os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de elementos formais. Estes elementos fazem parte de objetos, né, de arte visual, como as imagens, as esculturas, os edifícios e transmitem muitos sentimentos e sensações. Os elementos formais são ponto, linha, forma, textura, figura, cor e espaço. O ponto, o elemento mais simples da linguagem visual. Vocês conseguem identificar o ponto, minha gente? Digam aí, meninos e meninas. Aí a gente tá vendo uma linguagem, um elemento dessa arte, né, visual, que é o ponto, né? Então, vocês estão conseguindo ver a pintura corporal do índio Yamani, que representa a sua tribo. Passando, né, a gente vai ver o que significa, o que representa esse elemento. O ponto em si é uma forma, a menor unidade perceptível que o nosso olho pode ver, que no caso os nossos olhos, né? As suas dimensões dependem de alguns fatores. O instrumento que o desenha, né? A gente pode desenhar o pontinho com lápis, com caneta hidrográfica, com pincel ou até mesmo com tinta, como nós vimos aí no índio. A pressão exercida pela mão que o traça, né? Ou seja, se eu coloco uma pressão grande, vai ter um pontinho um pouco maior, dependendo da pressão que eu coloco na caneta. O suporte sobre o qual é desenhado, né? Pode ser um papel liso, papel áspero, uma tela. Então, o ponto, nosso primeiro elemento, ele consegue, né, fazer tudo isso. A gente consegue observá-lo, né, através dessas características. O pontilhismo. O pontilhismo, gente, são pontos coloridos pintados numa superfície, um ao lado do outro, que podem criar uma ilusão de ótica, que une as cores para criar outra cor. Essa técnica de pintura é chamada de pontilhismo, e seu criador foi Georges Seurat, pintor francês pós-impressionista. Então, é uma técnica de pintura, aí vocês podem observar. Todo esse desenho foi feito através de pontos. Vejam que maravilhoso, um desenho perfeito. Aqui nós temos mais dois desenhos feitos por pontos. Do lado esquerdo temos a Torre Eiffel, ou seja, toda feita através da técnica de pontilhismo, né? Que a gente utiliza o ponto para criar uma arte visual. Do lado direito,
temos outra imagem, né? Outra arte visual através do pontilhismo. A linha é outro elemento. No sistema codificado da visão, os perfis e contornos do objeto são esquematizados como formas lineares, ou seja, a nossa visão consegue ver bem delimitadas as linhas. Quem desenha, traça linhas e com elas exprime uma forma. Define um objeto sobre a folha de papel ou outra superfície, ou seja, quando eu faço linhas, eu defino formas. Eu posso fazer um quadrado só com linhas, não posso? Então, é isso que esse conceito quer nos informar. Aqui nós temos alguns tipos de linha, né? Não vou citar todas para vocês, mas vocês podem ver aqui a linha reta, que é a que a gente mais conhece. Mas também tem outras linhas, coloridas ou não, como vocês podem ver aí. As linhas interpretadas pelos artistas. Muitas obras de arte, antigas e modernas, revelam a particular sensibilidade visual de seus autores para as percepções lineares. Ou seja, nós entendemos que cada autor tem a sua percepção sobre as linhas. Vejam essa obra de Kandinsky, de 1923, que bonita, feita com linhas. Com certeza vocês conseguiriam fazer uma obra dessa, não é verdade? Aqui, ó, mais obras realizadas com linhas, com a junção de linhas. Vamos fazer obras assim também? Agora a gente vai ver o elemento forma. Na linguagem visual, as formas, elas podem estar nas imagens, como nos desenhos, nas pinturas, nas fotografias, nos vídeos e nos filmes, ou podem ser construídas, como as esculturas, os objetos, os relevos e os edifícios. Ok? Então, aqui a gente tem formas diferentes em um edifício. Não é verdade? Veja que bonito. Aí é Brasília, no Distrito Federal. Agora a gente vai saber o que é a textura. É outro elemento das artes visuais. Sensação e sentimento. Algumas coisas têm um relevo em sua superfície. Aqui chamamos de textura. Então, quando a gente tem um relevo em uma imagem, por exemplo, que a gente toca, a gente sente o relevo, a gente tem uma textura, não é? Nós podemos perceber a textura dos objetos ao tocá-las, ou seja, pelo tato, ou apenas observando. Dependendo da textura, quando a gente observa, a gente consegue saber que ali tem, sim, uma textura diferente, né? Aqui vocês conseguem ver dois elementos, duas artes visuais. A figura é outro elemento. A percepção de figura e fundo está condicionada por nosso instinto de colocar ordem e significado nas informações visuais. Ou seja, a nossa visão imprime um significado. Eu vejo uma figura, né, na primeira imagem, por exemplo, e um fundo na segunda. Mas os olhos de vocês podem ver um fundo na primeira e uma figura na segunda. Então, cada olho, ele percebe de uma forma, né? Se a gente realmente está vendo uma figura ou um fundo. Bora lá. Cor. Na cor, nós vemos as cores por causa da luz. Cada coisa neste mundo, quando iluminada, emite ondas que nos fazem ver determinada cor. Ou seja, as cores, elas, óbvio, né? Na natureza, no dia a dia, a gente só consegue ver porque há uma luz sobre elas. Então, por isso que existem essas cores. Então, nas artes visuais, falaremos de cores pigmento. As cores primárias, elas são chamadas de primárias porque com elas fazemos todas as outras cores. Ou seja, a conjunção das cores primárias, conseguimos fazer todas as outras. Cores secundárias são aquelas que conseguimos com a mistura de duas cores primárias em partes iguais. Ok? Então, quando a gente junta duas cores primárias, vamos ter uma cor secundária. Óbvio, né? Duas ou mais. O preto é uma mistura de todas as cores. E o branco é a ausência da cor, de pigmento. Amarelo mais vermelho, vamos ter laranja. Amarelo mais azul, vamos ter verde. Vermelho mais azul, vamos ter roxo. Tudo isso vocês aprenderam quando vocês eram menores. As cores terciárias, que conseguimos com a mistura de cores secundárias entre si. Criam marrom e seus tons e são as chamadas cores terrosas. Ou seja, as cores terciárias já é a junção das cores secundárias, ok? A mistura do preto e do branco cria os mais variados tons de cinza.
Então, as cores nada mais são do que junções, né? Vocês já perceberam. As cores primárias, elas são únicas. Quando se juntam com, por exemplo, duas cores primárias, nós vamos ter cores secundárias. E quando nós juntamos as cores secundárias, vamos ter as cores terciárias, que são os tons terrosos. Cores frias e cores quentes. Denominam-se cores quentes aquelas que vão do vermelho ao amarelo. E cores frias, as gradações do azul ou verde, né? A gente também já está bem acostumado a saber quais são as cores quentes e quais são as cores frias. Qualquer dúvida pode ir em meu privado, que eu tiro para vocês. Aí agora a gente vai ver um outro elemento, salvo me engano é o último, que é o espaço. O espaço, na linguagem visual, pode ser definido como tridimensional, ou seja, o espaço real, onde as obras de arte tridimensionais estão situadas. No espaço tridimensional, nós conseguimos ver altura, largura e profundidade. Esse é o caso, né, da Torre de Cristal Francisco Brenan, lá no Recife. A gente consegue ver a altura, a largura e a profundidade. Então, essa vai ser uma arte tridimensional, que a gente vai ver as 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Pode ser bidimensional, ou seja, é quando tem uma representação do espaço tridimensional numa tela, por exemplo. Ou seja, vai haver uma representação de uma casa numa tela de pintura. Então, vai ser um espaço bidimensional. Vai ser uma superfície ali. Vai ter Maria Cecília representada em uma tela de pintura. Então, vai ser uma arte bidimensional. Então, ficamos por aqui, né? Na próxima aula, daremos continuidade ao assunto. Não esqueçam que hoje nós aprendemos sobre artes visuais, os seus elementos, que são alguns, né? Nós vimos a cor, o espaço, o ponto, as linhas, né? Vimos as formas, que são elementos muito importantes para as artes visuais. Se tiverem dúvidas em algum desses elementos, entre em contato. Um beijo. Tchau, tchau.